Olá galera, o meu bom dia. Galera, é o seguinte, na aula anterior trabalhamos a noção geral de quadriláteros, não é isso? Comentamos aí a respeito do paralelogramos. Eu queria que você entendesse o seguinte, o paralelogramo como se fosse um conjunto, onde dentro dele temos alguns elementos que chamamos de quadrado, de losango, de retângulo, certo? Porque muitos alunos fazem confusão, acham que paralelogramo é uma figura, certo? Mas na verdade o quadrado, losango, retângulo são uma espécie de paralelogramo. Claro que a parte geral, como foi trabalhada na aula anterior, é da parte geral dos paralelogramos. E agora nós vamos estudar as características individuais de cada um, certo? Vamos iniciar aqui pelo retângulo. Galera, o que precisamos saber de um retângulo? A primeira coisa são os ângulos. Está aqui, ó, o ângulo A, B, C e D, eles são congruentes, ou seja, todos de 90 graus, certo? É a primeira observação. A segunda, no losango, os lados opostos são paralelos, ou seja, congruentes, ó. Meu lado AB é congruente a meu lado CD. Meu lado AD é congruente a meu lado BC. E ele fala mais ainda, as diagonais de um retângulo são congruentes. O que é uma diagonal? Diagonal é esse segmento de reta aqui partindo de um vértice até o vértice do seu lado oposto. Então eu digo que essa diagonal aqui é congruente a outra diagonal, que eu vou chamar de BD, certo? Essa é a característica de um retângulo. No losango é o seguinte, no losango ele diz o seguinte, os lados são congruentes. Observe que o quadrado também, quando estivermos conversando o quadrado, os lados também são iguais, pois no losango da mesma forma, ó, o lado BC é congruente a CD, que é congruente a AD, que é congruente a AB, não é isso? Então eu digo que os lados, ó, AB, congruente a BC, congruente a CD, que é congruente a AD. No losango é diferente dos outros paralelogramos, porque ele diz o seguinte, os ângulos opostos são congruentes. Se você observar aqui o ângulo A e o ângulo C, eles são agudos, ou seja, menor do que 90 graus, e eles são congruentes, ó. Ângulo A é congruente ao ângulo C. Da mesma forma, o ângulo B e o D, eles são obtusos, ou seja, ângulos maiores do que 90 graus. Eles dois são congruentes. Então eu digo que os ângulos opostos são congruentes, ou seja, o mesmo grau. Tranquilo? Na diagonal do losango, eles formam uma perpendicular. Ó, a diagonal AC forma uma perpendicular com BD, ou seja, um ângulo, quatro ângulos de 90 graus, certo? Ao símbolo perpendicular. A diagonal AC é perpendicular à diagonal BD. E por fim o quadrado diz o seguinte, os lados são congruentes, vocês já são sabedores que tem que ter o mesmo, ó, mesma medida. Os ângulos também são congruentes, todos de 90 graus. E a diagonal do quadrado, a diagonal AC e BD, são perpendiculares entre si também, certo? E são congruentes. Tranquilo? Pois agora vamos trabalhar a construção, certo? Vamos aqui trabalhar a primeira construção de um retângulo. Nessa construção desse retângulo, diz o seguinte, construir um retângulo dadas as medidas de um lado e sua diagonal. Então vamos observar aqui para ajudar a conclusão da atividade de vocês. A primeira coisa que diz aqui é o seguinte, marcamos o segmento AB cuja medida é o lado do retângulo. Desculpa, que é 6 centímetros. Então, galera, eu vou traçar logo o meu segmento aqui de 6 centímetros para mim ganhar tempo, certo? Então aqui, ó, vou marcar aqui 6 centímetros. Pronto.
6 centímetros aqui é a medida do lado do meu retângulo, não é isso? Aqui tem 6 centímetros. Pronto. E agora ele diz o seguinte: pelo ponto A, traçamos uma perpendicular ao segmento AB. Então aqui eu vou chamar de A, aqui eu vou chamar de B, e vou traçar agora uma perpendicular aqui pela extremidade A, certo? Já sabemos como construir uma perpendicular, mas vamos lá. Ponta seca do compasso em A, vou traçar uma semicircunferência gerando 2 pontos. Gerando 2 pontos. Só que com esse processo eu só encontrei um, não é isso? Então eu vou prolongar o lado do meu segmento até encontrar o outro. Se chama traçado de perpendicular com prolongamento. Agora nos pontos encontrados, vou traçar 2 arcos e na intersecção dos arcos puxar minha perpendicular. Pronto. Aí eu vou puxar aqui minha perpendicular. Pronto. Segundo passo concluído. Vamos para o terceiro. Com a ponta seca do compasso em B e uma abertura igual à diagonal, cuja medida é 7 centímetros, traçamos um arco que corta a perpendicular no ponto D. Galera, ele está dizendo o seguinte, que agora você vai tomar a abertura de 7 centímetros, que é a medida da sua diagonal, ó. A medida da sua diagonal. Vai posicionar em B a ponta seca do compasso e você vai traçar um arco até cortar essa perpendicular aqui no ponto D. Vamos lá? Pronto, cortou já. Então vou marcar aqui meu ponto. Ele diz que esse aqui é o ponto D. Certo. E naturalmente a nossa diagonal, não é isso? Já que é um segmento de reta de um vértice a seu lado oposto. Executado o terceiro passo, vamos para o quarto. Com a ponta seca do compasso em B e uma abertura igual à medida do segmento DA, traçamos um arco. Então agora nós vamos tomar nossa medida DA. Pronto. Ponta seca do compasso em B, traçar um arco. Pronto. Quarto passo concluído. Quinto passo. Com a ponta seca do compasso no ponto D e uma abertura igual à medida do segmento AB, traçamos um arco que corta o anterior no ponto C. Então, ele precisa agora da medida AB. Medida AB. Ponta seca do compasso em D. Traçar um arco de encontro ao primeiro. Pronto. Encontrei o que eu queria, que era o pontozinho C. Na geometria, 2 pontos definem uma e somente uma reta. Então agora é só traçar meu segmento para fechar a minha figura. Então essa foi a construção de um retângulo, dado a medida de um lado e sua diagonal. Tranquilo? Vamos agora, galera, para a próxima construção, que seria construção de um losango, dado o lado e um ângulo correspondente a um dos lados. Por bem, vamos lá. A primeira coisa que temos que fazer é traçar um segmento AC cuja medida representa o lado. Não, desculpa. Traçamos um segmento AB cuja medida é 5 centímetros, representando o lado do losango. Estava olhando para outra figura. Então aqui eu já vou traçar um segmento de 5 centímetros para me ganhar tempo. Certo? Vamos lá. Pronto. 5 centímetros. Esse vai ser o lado do meu losango. Vou chamar aqui de A. E vou chamar aqui de B. Pronto.
Agora ele diz que esse losango ele tem um ângulo de 60 graus. Então a partir aqui do ângulo A, eu vou traçar aqui, ó, do vértice A, eu vou traçar um ângulo de 60 graus, que é bem de fácil acesso. Ponta seca do compasso em A, vou traçar um arco cortando o segmento AB. Pronto. Com a mesma medida e no ponto, ó, que tocou no segmento, eu vou remarcar esse arco, certo? Pronto, vou puxar uma reta e aqui tem 60 graus. Vamos lá. 60 graus, certo? Aqui, galera, tem 60 graus. Pronto. Executamos o segundo passo. No terceiro passo, diz o seguinte, vamos marcar aqui, nesse segmento aqui, do ângulo de 60 graus, o outro lado do meu losango. Como os lados são iguais, galera, então eu vou tomar aqui a medida AB, ponta seca do compasso em A, e vou marcar aqui, ó. Pronto. Que pontinho é esse aqui? D. Pronto, já tenho dois lados do losango. Na sequência, vamos fazer o seguinte. Com a ponta seca do compasso em D e abertura igual à medida, traçamos um arco. Então, já estou aqui com a mesma medida, ó. Vou só posicionar aqui em D e traçar um arco. Pronto. E na sequência, você vai botar agora em B, com a mesma medida. Lembrando que o losango, galera, os lados são iguais. Pronto, encontrei esse ponto aqui da intersecção dos arcos. E agora, dois pontos definem uma reta. Esse ponto aqui é o C. É só puxar os meus segmentos CB e CD. Tá aí, galera, um losango dado a medida do lado e um ângulo correspondente a um dos lados. Para finalizar nosso vídeo, vamos construir aqui um quadrado, certo? Onde esse quadrado, ele não vai lhe dar a medida do lado, ele vai lhe dar a medida de uma diagonal. Então vamos supor aqui que essa diagonal aqui tenha 6 centímetros. Deixa eu traçar aqui logo um segmento de 6 centímetros. Pronto. Esse segmento aqui, ele tem 6 centímetros e ele não é o lado do meu quadrado, ele é a diagonal do quadrado, certo? Para que vocês não confundam, é a diagonal, porque tem a figura também do quadrado que ele vai lhe dar o lado, aí é bem mais fácil, né? Só fechar o quadrado. Então vamos lá, o primeiro passo, sobre uma reta R qualquer, marcamos o ponto A qualquer. Então, galera, o primeiro passo é só isso aqui, ó. Vou traçar uma reta qualquer. Vou traçar uma reta qualquer. Pronto. Essa reta a questão chamou de R. Vou botar um Rzinho aqui. E disse pra gente marcar um ponto A qualquer. Então eu vou marcar bem que meu ponto A. Pronto. Segundo passo. Com o vértice no ponto A, construímos um ângulo de 45 graus sobre o lado do ângulo, marcamos um segmento AC, cuja medida é igual à diagonal. Galera, nós precisamos agora construir um ângulo de 45 graus aqui, ó, que tem o vértice A. Mas para mim construir o ângulo de 45 graus, eu vou ter que construir o de 90 e traçar sua bissetriz. Pois vamos lá. Vou traçar primeiro aqui minha perpendicular, que vai gerar um ângulo de 90 graus para mim, certo? Traçar aqui dois pontos. Pronto. Vou prolongar aqui o lado do meu lado para gerar meus dois pontos, para possibilitar o traçado de minha perpendicular. Pronto, tem um ponto aqui, ó, e outro aqui, certo? Pois vamos lá. No primeiro ponto, traçar um arco. No segundo ponto, traçar um arco de encontro ao primeiro. Agora aqui, vou traçar
um segmento de reta, que é um perpendicular, e naturalmente me deu aqui, ó, um ângulo de 90 graus. Agora, galera, eu vou traçar a bissetriz interna desse ângulo. Se você pega 90 graus, divide por 2, você vai encontrar 45, não é isso? É o que a questão quer, um ângulo de 45. Vamos traçar dois arcos internos ao ângulo de 90 graus. Aproveitei aqui o traçado da perpendicular para ganhar tempo. E aqui, ó, vou traçar meu segmento de reta, que é minha bissetriz. Nessa bissetriz, galera, nós vamos marcar o tamanho da nossa diagonal, que é quanto? 6 centímetros. Então aqui, ó, posicionando aqui, 6 centímetros. Vou marcar aqui nessa minha bissetriz. Pronto. Galera, aqui é minha diagonal. Eu vou chamar esse pontozinho aqui de C. Pronto. Qual seria o próximo passo agora? Ele diz o seguinte: pelo ponto C, traçamos uma perpendicular reta R, cortando-o no ponto B, e pelo ponto A, traçamos uma perpendicular à reta R. Galera, aqui nós vamos traçar uma perpendicular, ó, passando aqui pelo ponto C. Isso aqui se chama uma perpendicular pelo um ponto fora da reta. Você vai posicionar a ponta seca do compasso em C, uma abertura conveniente, ó, que toque essa reta aqui em 2 pontos, certo? Vamos lá. Lembrando que tem que ser uma abertura conveniente que toque a reta em 2 locais. Pronto. Veja aqui que a minha tocou aqui, ó. E aqui também. Pronto, é o que eu preciso, galera, para traçar minha perpendicular. Agora, nos pontos encontrados, eu vou traçar 2 arcos, ó, embaixo dessa reta aqui. Certo? Para possibilitar que eu trace minha perpendicular. Aí aqui, ó, vou puxar minha perpendicular passando pelo ponto C. Sendo assim, galera, eu já ganhei aqui, ó, o ponto B. Veja que aqui também tem um ângulo de 90 graus. Galera, agora ficou fácil, não é isso? Porque ele diz o seguinte: sobre a perpendicular reta R dada passando pelo ponto A, marcamos um segmento DA cuja medida é do mesmo lado do quadrado, já que são iguais. Então aqui, galera, eu vou tomar a medida do lado, qualquer um, viu, galera? Já que são iguais, não é isso? Vou tomar aqui a medida AC, ó, pronto. Vou pegar aqui direitinho, senão dá errado. Pronto. Aqui, ó, posicionar em A e marcar aqui, ó. Pronto, já que as medidas são iguais, não é isso? Pronto. Quem é esse pontozinho aqui? D. 2 pontos define uma reta, né, galera? Então aqui eu vou fechar minha figura para finalizar a nossa aula de hoje. Galera, espero ter entendido, certo? Tente fazer as construções que a atividade está sugerindo aí. Na dúvida, estamos às ordens. Um grande abraço e até a próxima.